Boa noite, não sei o que aconteceu, caiu a conexão, mas eu vou tentar chamar de novo a doutora Marília. Aconteceu. Olá, caiu, não sei o que aconteceu. Não é isso? Encerrou aqui para mim também. Então, não sei até onde é que a gente parou, porque eu continuei falando, e daqui a pouco eu vi que continuou no mesmo, digamos, rosto, né? Assim, a mesma cara, né, de paisagem. Não, mas peraí, ela tá parada, não tá Ai, dando, né? Não é, digamos, né? Então, mas que pena, mas a gente retoma, né, essas questões. Né? coisa que eu queria falar do que a gente estava dizendo que é sobre a resposta de uma pessoa que tinha falado do filho que era, Uhum. né, e que era difícil fazer com que ele aceitasse algumas coisas que a gente aceita e que quando ele está com o humor alterado, ele fica bem agressivo. Então, era nesse sentido o comentário. Uhum. Assim, o ponto é, às vezes a gente tem que mudar a perspectiva do nosso olhar, tá? Então, às vezes, não é que é não olhar, procurar achar o erro e achar quem está errado, mas é aprender a conviver com as realidades. Uhum. Então, pode ser que a realidade seja um novo diagnóstico, pode ser que a realidade seja, sei lá, uma pessoa que teve trigêmeos. A casa muda completamente, parece uma Muda, loucura, né? né? Então, assim, é a nova realidade, sabe? E tirar um pouco o peso dessa questão do diagnóstico. Gente, eu sei que diagnósticos pesam. Eu não estou dizendo que é para se querer ter um diagnóstico. Não estou dizendo isso. Mas o diagnóstico, quando ele é feito, ele não serve para deixar a pessoa sufocada com aquele título. Ele serve para, eu tenho determinada doença, determinada alteração. Então, se eu sei que eu tenho isso, então eu estou entendendo por que que eu estou me comportando dessa forma. Agora, sabe, é dar um alívio, é dizer, Sim. agora eu Alguns sei como é que pacientes chegam dizendo, funciona. agora começa a fazer sentido, né? Isso, sabe? Então, assim, poxa, eu tinha paciente que ela ficava muito mal porque ela se sentia impulsiva. E aí ela ficava se sentindo em alguns momentos com uma carência emocional. E ela ficava, caramba, mas eu não queria ser carente emocional, eu não me sinto assim, eu combato tanto isso. E aí depois a gente foi vendo lá e fechou que ela tinha, que ela era bipolar, que ela tinha TAB, né? E aí, quando ela começou a entender o que significava a doença, entender os comportamentos que Contexto e todo. podem alterar, ela chorou de alegria. Porque ela disse assim, Uhum. eu sempre achei que eu estava errada e eu nunca consegui me controlar, porque eu utilizava o parâmetro de uma normalidade. Então eu me sentia inferior a todo mundo, porque as pessoas diziam assim, isso serve muito para quem é TDAH, por exemplo. Quem Tem muito, muito. tem um Acontece. transtorno do TDAH e que diz assim, eu não consigo cumprir as minhas metas, eu não consigo ficar 4 horas estudando direto. E se Ai, dá verdades, né? Então, assim, tirar essa crença é muito difícil, né? sim, sim. Então, quando você recebe esse diagnóstico, qual é a função dele? É ajudar você a se autoconhecer. Agora eu estou entendendo melhor por que, que eu tenho esse instinto, esse estímulo, essa tendência, essa maneira de agir. Então, a partir de agora, eu vou agir melhor sabendo que eu já tenho ímpeto para fazer tal coisa. Quem mora comigo já sabe. Por exemplo, essa mãe já sabe. Poxa, ele é bipolar. Se ele tá com o humor dele alterado, eu estou notando que ele está mais irritado, talvez não seja só porque ele não, sei lá, porque ele não está tratando bem a sua mãe. É porque ele tem mais dificuldade de não se irritar. Ou até mesmo de reconhecer que esse dia a pessoa possa estar mais, digamos, ativada e eu não vou entrar em tanto conflito. Não é amenizar a situação, né? Não, não, Apagar, não mas é assim, eu não vou criar embates, né? E isso, assim que depois estabilizar, eles, olha, aconteceu isso, tal dia foi assim, assim, isso, assim, até isso. para a pessoa também começar a ter esse autoconhecimento de eu Perfeito. tô alterando o meu humor, então tá, o que eu preciso fazer para não entrar também. Então, assim, Exato, é uma via que tem para os dois lados, né? exato. Porque nenhuma doença é um cárcere privado.
nenhuma Não. doença, tá? O cárcere privado, muitas vezes, é a maneira como a pessoa se olha por ter a doença, ou olha o outro por ter um diagnóstico, tá? Então, nenhuma doença também justifica qualquer coisa. Então, não é porque... Tá, vai, eu vou dar uma exceção, tá? Vou dar uma exceção. Psicopata. Sim. Vou Né? tirar essa exceção. Tira, né? Porque aí é alteração mesmo estrutural e não dá para cobrar o que a pessoa não pode dar, né? Mas mesmo o psicopata, a gente não pode dizer que por ele ter essa alteração, ele pode tudo. Não, até porque existem regras, né? Existem regras. Ah, mas aí a gente volta para a pergunta dela, e como é que eu vou fazer com que ela aceite essas regras? Não é bem assim. Primeiro, quando a pessoa está bem regulada, porque em algum momento ela vai estar bem regulada, é estabelecer essas regras, é combinar, acertar. E aí vem o É o melhor momento. autoconhecimento, a como saber para não... Como que eu vou perceber que eu estou entrando numa crise? Ah, eu estou entrando numa crise quando eu começo a sentir isso, isso, isso e isso. Ou então, quando eu não tomo um remédio no horário adequado, ou como eu falho 2 dias de medicação. Então, já estou propenso a entrar numa crise. Então, é você saber isso e já se preparar, se programar, cuidar para não ter isso. Até E a própria combinação com a família, né? Porque assim, a pessoa começa a entrar em crise muitas vezes não se percebe, mas a partir do momento que teve uma combinação quando estava bem, sinalizar, não usar como válvula, né? Como uma negociação, mas como sinalização, olha, já começou a ficar de tal maneira. Nós combinamos quando ficasse assim, eu ia te avisar. Opa, isso, então tá, é verdade. Eu não estou percebendo, não é verdade. Se eu estou falando, tem esse sinal. Mas aí tem essa sinceridade, não como jogo, né? Porque as pessoas, às vezes, acontece, já tá entrando em mania de novo. Nem é uma mania, né? Mas já larga. Então, assim, já deposita, né? Digamos, conceitos nas pessoas. às vezes a pessoa está só empolgada, né? Querendo fazer Às muito vezes a gente está feliz, né? E não é uma hipomania, né? Às vezes a gente está frustrado e não é uma depressão, né? Exatamente, né? Então, às vezes a pessoa está num luto e porque ela tem um histórico depressivo, ela está em depressão. Não, gente, ela está num luto. Ela vai chorar, ela não vai querer fazer nada, ela vai sofrer. É natural, entende? Então, enfim, a gente ter esse um pouquinho de cuidado e ter uma demora um pouquinho maior para fechar diagnósticos, né? Fechar diagnósticos não é o principal. O principal é entender o ser humano, é olhar a alma da pessoa, né? Uhum. Se entender, não só, digamos, o profissional, mas a pessoa se entender. Né? E buscar, de novo, que a gente começou lá no início, né? Buscar o seu propósito de o que eu quero para mim. Né? Às vezes seja, eu só quero estar viva. Tudo bem, é o propósito do momento. Então é o que eu preciso para esse momento para só estar viva. Tá, vamos trabalhar nisso. É um ótimo propósito, entende? Uhum. É não se cobrar tanto também, sabe? Porque se é o que você pode agora, ok, tá ótimo. Vamos focar nisso, então. Já é o primeiro passo, entende? As pessoas às vezes cobram muito. E, eu não consigo fazer tanto. Eu tenho muitas crises. Eu tenho muitas recidivas. Cara, tudo bem. Para de pensar nas crises. A minha filha, Karina, aparecendo no vídeo aqui atrás. Querida. Eu tô esconder, vai já sair minha cabeça, assim, de tanto que eu levanto para ela não aparecer, mas não tem problema. Faz parte dessa hora, né? Uma live com 3 agora. Então, eu também perdi aqui. Deixa eu ver o que eu estava dizendo. Não, de buscar, né, esse propósito, essas... Sim, pois é. Então, de repente, o que você precisa para o momento é isso. E a gente trabalha com isso. Não precisa focar no grande, sabe? E esquece todas as recidivas, esquece todas as crises que você teve. O propósito é o quê? Sair dessa. Mas aí eu vou cair de novo na crise. Não importa. Não importa, sabe? O que vem para frente. Não necessariamente vai cair de novo. Né? O que eu posso fazer de diferente que o que eu já aprendi lá e eu posso fazer uma mudança ou uma perseverança, porque assim, até o hábito de acreditar ou não é um hábito. Né? Eu não dá certo. Então tá, eu já estou criando o hábito de que qualquer coisa que eu fizer não vai dar certo. Calma, não é bem assim. Né? Então, se daquela maneira não deu certo, então o que eu posso modificar que eu fiz lá que possa ser isso aqui diferente, que possa ser melhor que ontem? Isso. E assim, querendo ou não, gente,
cada experiência pode nos trazer muito enriquecimento, sabe? Inclusive a experiência de uma recidiva, de uma queda de sintomas. Se a gente souber utilizar isso daí, ele vai servir pra gente. Então, Uhum. poxa, e se eu cair de novo? Tá, a gente vai utilizar da melhor forma possível, o melhor que aquilo ali puder dar, naquele contexto, para te fazer fortalecer, te fazer mais esperto, mais consciente, sabe? Então, isso é importante. Mesmo que seja uma queda, a gente pode utilizar de uma forma boa para você, para te fazer crescer. Então, dá para ser usado. Às vezes pode ser só um tropeço, né? E não uma queda. E Exato. aí a gente está preparada para a queda. E, assim, eu fiz uma mudança e já deu uma melhora, daqui a pouco não é. Isso. Né? E a ideia é nesse ida e vinda, né? A gente ir buscando, como todo ser humano, entre erros e acertos, o que é melhor Isso. para mim. É Né? perfeito. E assim, a vida é movimento, tá? A vida é movimento. Então, eu sei que é muito fácil de falar e quando a gente vive isso é difícil. Mas a vida é um movimento. Então, às vezes, para a gente ir para frente, a gente vai para trás um pouquinho para dar um impulso para ir para frente. Olha a onda do mar, né? Exato. E assim, é muito importante que a gente fale aqui dessa questão que a psicologia traz muito sobre a importância dos pensamentos. Porque, doutora, a senhora está falando isso porque não está vivendo isso agora. Mas se eu não falar isso agora, quando eu viver, eu não vou conseguir também falar isso. Uhum. Não achar que isso é bom, e se eu não estimular esse pensamento em mim, esse pensamento não vai surgir na hora do caos. Eu tenho Tá? que ter um plano de ação. Tem que ter um É plano de um plano, uma rota, né? Digamos, isso, que seja uma rota de fuga, né? Que seja isso. qual for, mas eu sei que eu posso estar vendo alguma coisa, eu já tenho um plano de o que eu posso fazer. Exatamente. E lembrando que os pensamentos, eles vão gerando os sentimentos, né? Então, quando a gente começa a pensar uma coisa, aqueles pensamentos que a gente vai alimentando, eu falo isso no Instagram, colocando postagens sobre isso. O que eu vou pensando, o que eu vou alimentando na minha cabeça vai gerando sentimentos em mim. O Eu meu reforço, né? a minha mente, ela funciona como tornar real aquilo que eu estou pensando. Então, ela vai formando sentimentos, porque para ela é real. E esses sentimentos, eles vão gerar os comportamentos, né? Então, quando outro exemplo esdrúxulo meu, né? Quando eu tenho, por exemplo, uma pessoa que eu não gosto, e aí eu fico pensando, cara, na primeira oportunidade que eu tiver, eu vou para cima dessa pessoa, eu não vou me segurar, eu vou para cima dela. Olhe que se ela chegar para perto de mim, eu vou em cima dela. E aí você fica repetindo isso, fica repetindo isso. Na hora que você começa a pensar aquilo ali, vai formando em você o quê? Raiva. Sim, ou a mínima coisa falada da pessoa que às vezes não tem contexto nenhum com a raiva, Nenhum. acionou. Dá uma raiva e você já fica aquela sensação de briga, de ir para cima, sabe? De embate. Adivinha o que vai acontecer na hora que você se deparar com uma pessoa e que ela fizer qualquer coisa ou nada? Você vai para cima dela. Não, Uhum. eu não sei como que eu consegui bater naquela pessoa na frente de todo mundo sem ela ter feito nada. Eu sei. Você pensou sobre isso várias vezes. Alimentou toda uma estrutura, né? Digamos, Exato. reativa. Você Uhum. alimentou. Então, o que é que o seu corpo ia fazer? Ele ia ser fiel ao seu pensamento. Ele ia fazer exatamente a realidade que já existe na sua cabeça porque você criou. Então, é mais ou menos assim que os coaches, né? Eles trabalham assim, daquelas realidades, daqueles mapas mentais, de você colocar as ideias, as imagens, mas é mais ou menos aquilo ali, sabe? Porque o que você vai estimulando e alimentando na sua mente vai se tornando realidade. Pessoa que assiste um filme de violência, no final ela vai estar tomada de sentimentos relacionados à violência. Pessoas que conversam sobre desgraças, elas têm uma tendência a ter sentimentos mais desorganizados e caóticos. Então, Uhum. eu não sei por que eu estou me sentindo com um humor tão depressivo. Você almoça assistindo canal de desgraça. Você conversa com pessoas só sobre desgraça. O que você lê é a parte de desgraça da política. O que você acha que você vai sentir? Sim, temos parâmetros, né? Que é o que a gente trabalha muito, né, na psicologia, né? De buscar as coisas para ter uma ressignificação, né? Isso, Daquilo ali, o que eu posso mover e o que eu posso trazer para mim como um recurso melhor,
Exato. né? Como eu vou botar o que eu sempre falo, assim, a nossa vida, nosso passado, não tem como esconder, não tem como dizer, eu quero esquecer. Não, eu posso dar um peso e um valor para Sim, ele, para o meu contexto e serventia para o meu hoje. Tá lá, sim. ele existe, existiu, mas não me interfere mais, né? Então, o Uhum. que que eu estou buscando? O que que eu posso fazer para mim, para eu me sentir muito melhor, para eu ter uma qualidade de vida, não só comigo, mas quem esteja em torno de aceitar um tratamento, de aceitar o tratamento até da pessoa que esteja, né, na família, né? Então, assim, tem todo um contexto, né, de cada um. É. E aí, baseado nisso, assim, eu deixo até uma dica, né, para as pessoas que estão assistindo a gente aqui, o que venham assistir, que, e como é que eu faço para ser uma pessoa, sei lá, quando a gente vai falar com os hábitos aqui, como é que eu faço para ser uma pessoa que tem determinado hábito? Que para mim é difícil fazer isso. E aí, o que é que eu faço para mudar meu comportamento? Vai no caminho inverso. Você não quer ter esse comportamento? Pois vamos mudar lá no começo, lá nos pensamentos. Então, vamos pensar de maneira diferente. Embora você não acredite nisso ainda, estimula esse tipo de pensamento. Estimula esses sentimentos que vão levar a isso. E aí, depois, você vai estar agindo dessa forma. Então, eu não consigo. Tá, então, você quer ser uma pessoa, vamos supor... sei lá, eu quero ser aquelas pessoas saudáveis que acordam às 5 horas da manhã para correr. Mas eu não tenho essa vontade, eu não tenho esse estímulo. E aí, eu não me sinto feliz. Então, começa com o comportamento. Faz, simplesmente faz. Eu vou fazer sem vontade nenhuma, o exercício tem que ser prazeroso. Depois vai se tornar prazeroso. Faz. Muda o teu comportamento. Muda a tua atitude. E aí, através daquele comportamento sendo mudado e se tornando uma rotina e se tornando agradável, você muda os teus sentimentos. E aí você vai começar a mudar o pensamento também. Então, daqui a pouco, você vai estar fazendo isso na rotina e já vai te trazendo um bem-estar. Entende? Uhum. E aí, às vezes, a gente... o que é que tem a ver com a medicina integrativa? Tudo. Porque quando eu puxo aqui, por exemplo, na parte psiquiátrica integrativa, né? Se eu pego quadros de ansiedade, de depressão, que são bem comuns na sociedade, você vai ter, às vezes, como conduta, eu já fiz isso com um paciente meu. Eu não prescrevi nenhuma medicação, com certeza teria tomado remédio, mas assim, olha, é o seguinte, não vamos tentar remédio agora, não. Aí eu propus um tratamento de condutas de vida, sabe? Então, você vai começar a fazer isso, e aí fui montando com a pessoa. Atividade física dessa forma, mas você não vai fazer essa atividade, você vai fazer assim. E aí fazendo só alterações no dia a dia da pessoa. Mudanças de hábitos, né? De hábitos. E a gente foi trabalhando em cima disso sem medicação. Ela tinha distúrbio do sono, ela tinha distúrbio de depressão, assim, de humor depressivo, ela tinha ansiedade. E aí eu comecei a mudar algumas condutas dela, a alimentação dela, a gente mexeu. Não foi dieta restritiva, não. São só alguns alimentos que não traziam bons nutrientes e outros que faltavam. Ajustei ali, olhei vitaminas dela, o que ela tinha de exame, né? Tinha carência de vitamina, então suplementei com vitamina, que eu Sim. sempre olho essa parte de exame de sangue para avaliar. E o vestuário, por incrível que pareça. Eu sugeri ela mudar. Eu disse, olha, vamos mudar só esse detalhe na maneira como você se veste. E ela disse, doutora, vai por mim, vamos fazer. Você vai fazer isso por um mês. Quando você chegar aqui, você não vai comprar nenhuma roupa, não vai comprar nada, vai ser baseado no que você tem. Você só vai escolher para usar. Quando você vier daqui a um mês, a gente vai reavaliar. Aí, se você não estiver bem, a gente começa a medicação, mexe no que tiver que fazer aqui depois. Ela, tá bom. Ela voltou, não precisou de remédio. Olha só, né? Para ver como tem um contexto aí, né, Tem um envolvendo. contexto. Gente, se a gente for olhar até a luminosidade do ambiente, a luz que a gente usa, sabe? O cheiro do ambiente, se tá bem arrumado ou não. Isso não precisa ser coisa de outro mundo. Você tem uma cama arrumada. Você acordar e arrumar a sua cama, isso já dá uma sensação de De autoridade, ordem, né? de ordem, de controle do que vai acontecer, sabe? Então, assim, são esses detalhes que eles podem gerar, quando eles estão desalinhados, eles podem gerar transtornos. Então, às vezes, humores depressivos, sabe? E a gente pode ajustar não com medicação. Uhum. Para isso, São pequenas coisas que vão mudando o comportamento.
Isso, que vão exatamente. ajustando como parte, eu sempre digo assim, são pilares de tratamento, né? Exatamente, exatamente. Tudo isso faz parte, sabe? Agora é preciso tempo, né, para olhar no olho, para conversar, para entender a pessoa, para ter uma calma, para você conseguir pegar o que a pessoa está falando e colocar na realidade dela e não na minha. Mas eu acho que é bem isso mesmo, né? Se juntar e como tu mesmo disse, né? O próprio nome, né? Ela é integrativa, ela integra várias coisas, né? De juntar todo um contexto, pessoa, família, situação, né? Eu acho que é uma coisa que veio e, por sorte, né? Assim, os profissionais estão começando a ter esse olhar, Pois né, é. de buscar, de conseguir entender, de buscar o que é, como eu posso agir melhor de uma maneira ou de outro, né, Isso, integrar tudo isso, né? isso. Eu acho que a medicina Ó, integrativa é isso, é colocar a medicina na vida. exato. Olhar a vida, sabe? Em contexto geral. Eu acho que é a melhor maneira mesmo de a gente conseguir chegar a alguma conclusão de saber o que fazer para ajudar a pessoa. Eu acho que é por aí. Eu fico super satisfeita de entrar com, digamos, assuntos que sejam que a gente saia do protocolo, né? Sim, Para trazer esse tipo de informação, né? Eu estava olhando agora o relógio, meu Deus, como passou rápido, não, né? agora E que eu vi. passou super, né? Eu só tenho que te agradecer esse momento, Imagina. né? E que eu digo assim, eu espero que a gente venha trazer outros tópicos. Eu acho que é um assunto, a medicina integrativa, ela veio para ficar, né? Sim, Ela veio para incorporar a vida das pessoas. Né? Tem gente que vai gostar, tem gente que não. É que nem eu sim, digo da própria psicologia, né? Tem gente que gosta de TCC, tem gente que gosta de outras sim, abordagens. Sempre vai ser boa para cada pessoa, mas se a gente puder trazer esse tipo de informação, né, para as pessoas de, não, o que é isso, né? nunca ouvi Ah, falar, né? é sempre bom falar. Né? E Sim. aí até eu aproveito, teve uma das pessoas que perguntaram, como é que eu faço para entrar em contato, né? Doutora Marília, eu também, nossos contatos estão lá na bio, né? Os telefones, tem as secretárias, podem marcar sem problema nenhum, né? Eu vi que tinha uma pessoa que estava interessada em agendar contigo, então, assim, entre lá na bio, tá lá o contato. Eu sempre digo, e eu acho que é uma satisfação, acho que para ti também, né, Marília, façam perguntas na caixinha, por favor, né? Se tiverem dúvida, timidez, qualquer coisa que seja, manda um direct, pergunta, né? Eu vou responder por ela, eu sou metida nessa parte, eu respondo junto, né? Por favor, façam perguntas, que eu acho que é isso que nos move a botar conteúdo, né? Por exemplo, meu conteúdo, e eu acho que o teu também, assim, é baseado em tudo que vem no consultório, de dúvidas, de caixinhas, de coisas que as pessoas querem saber o que está acontecendo. Então, por favor, quem estiver aqui, É, né, faça as perguntas, quem vai assistir também. E é, só tenho. eu sou psiquiatra, eu era professora universitária. Gente, eu adoro conversar. Então, perguntem, eu adoro explicar, adoro conversar. Podem perguntar que eu explico, não tem problema nenhum. Ai, coisa boa, viu? Então, assim, foram com duas fontes, né, que gostam de falar bastante. Só É, tenho que te agradecer, né, e te convidar para as próximas. A gente não tem datas, mas vão ter próximas, sim, né? E agradecer também as pessoas que assistiram aqui e que ainda vão assistir, né, ao longo dos tempos para frente. sim, eu agradeço demais a oportunidade. E sempre que precisar, estou aqui à disposição. E se quiserem, podem entrar em contato, tirar dúvidas, estou à disposição e a gente vai fazer ainda muitas lives juntas. Vamos sim. Muito, muito obrigada e boa noite para todo mundo. Boa Tá? noite, gente. Boa Até mais. noite. Até, tchau. Boa noite. Tchau.